Nossa Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Verso de número 16, até o verso de número 40. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 16, até o verso de número 40. Eu vou ler na tradução NVI, os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: É você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos e escolham eles um, e cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho, o colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então prepararam o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse ao povo: Aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: Seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes
e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isto, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles o prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quisson e lá os matou. Amém. Glória a Deus por esse texto maravilhoso. Que texto! Será que teríamos coragem de fazer a mesma coisa? Convocar os que adoram outros deuses para um desafio. Interessante. Deus usa homens corajosos. Esforça-te e tem bom ânimo, diz o Senhor. Deus dá a vitória sempre para os seus servos, mas você precisa ser corajoso, precisa se esforçar. Assim como Josué ouviu a voz de Deus: esforça-te e tem bom ânimo, assim nós precisamos nos esforçar. Deus não é Deus de covardes, mas de corajosos. Homens de ânimo, homens fortes. Glória a Deus, aleluia, maravilhoso. Por isso fomos abençoados neste louvor também. A coragem, a força, esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor é Deus, está acima de tudo e todos. Vamos orar esta noite. Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra maravilhosa. Grande é o Senhor, maravilhosa é a tua palavra é fundamental, excelente, poderosa. Ó Deus, nós lemos a tua palavra esta noite, neste episódio tão fantástico que aconteceu com Elias, teu servo, ó Pai. Senhor Deus amado, venha nos falar com esta palavra, através desta palavra, para que teu nome seja exaltado, glorificado e adorado esta noite. E que tudo, ó Deus, que acontecer aqui seja para honra, glória, louvor e a adoração do teu nome somente. Somente tu és Deus, Senhor da vida, Senhor Rei do universo, e nós a ti clamamos e exaltamos o teu nome para todo e todo sempre. Ó Deus, venha falar, Senhor, com esta igreja, venha falar ao nosso coração. Ó Deus, tira todo empecilho, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, que seja destruído em nome de Jesus, e que a palavra do Senhor seja eficaz sobre os corações. Nós pedimos a Deus e te agradecemos pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, hoje eu quero vos falar sobre a vida consagrada ao Senhor. Esse é o tema da mensagem, a vida consagrada ao Senhor. E eu acho que este é um assunto fundamental para a igreja. Quantos têm a vida consagrada diante do Senhor? Quantos? Quantos consagram a sua vida a Deus? Quantos vivem uma vida consagrada ao Senhor? Este é um assunto fundamental. Ser cristão não é meramente frequentar cultos de final de semana, isso faz parte da vida cristã, mas a vida cristã extrapola os limites do culto
de um dia da semana. A vida cristã, ela atinge a nossa vida como um todo. Precisamos ter uma vida consagrada a Deus. Deus não se impressiona com grandes números. Deus não se impressiona com estruturas de pau e pedra, de mármore, de ouro. Deus não se impressiona com iluminações. Deus não se impressiona com grandes grupos de corais. Deus não se comove com aquilo que a gente se comove na nossa carnalidade. Mas Deus atenta sim para um coração, para uma vida consagrada diante dEle. É tempo de consagração ao Senhor. Nesse texto que nós lemos essa noite, estamos no século 9 a.C., e o estado espiritual de Israel era absolutamente deplorável. Tinha um rei em Israel chamado Acabe, era um homem perverso, idólatra, que tinha se envolvido com idolatria e adorava outros deuses. Acabe tinha uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era uma mulher absolutamente perversa, odiava o Deus de Israel e começou a matar todos os profetas do Senhor que existiam em Israel e criou outros profetas, estabeleceu um sistema profético pagão que adorava um Deus chamado Baal. E por causa de Acabe, e por causa de Jezabel e da casa de Acabe, o povo de Israel estava contaminado com as idolatrias. Israel estava adorando Baal, e por causa disso estava sob juízo de Deus. Quando Deus manda Elias dizer ao rei de Israel que não choveria sobre a terra enquanto ele não mandasse novamente. E aqui nós estamos nesse período em que aconteceu esse episódio. Já havia 3 anos que não chovia sobre a terra de Israel. O povo estava em colapso. A agricultura não existia mais, a pecuária estava praticamente toda destruída, o povo passava fome e sede. Era um juízo de Deus sobre o povo de Israel e sobre o rei Acabe. E por causa disso, ainda ao invés de Acabe se arrepender dos seus pecados, diante do juízo de Deus, ele ainda se revoltou mais contra Deus, e ele queria matar Elias, que era o profeta de Deus. Ele procurava Elias em todos os cantos para matá-lo, porque ele odiava Elias. Algumas pessoas são como Acabe. Quando vem a luta, a tribulação, quando vem o juízo de Deus, porque elas estão em pecado, ao invés de se arrependerem, elas se voltam mais ainda contra Deus. Sabe, aquela pessoa que está fazendo as coisas erradas e de repente começam a vir as consequências dos erros desta pessoa, e ao invés dela se assumir como um pecador e se arrepender e pedir perdão dos seus pecados, ela às vezes reage ao contrário, ela se revolta contra Deus, porque as coisas estão acontecendo, e ela peca mais ainda. Será assim no fim dos tempos, quando Deus derramará o seu juízo sobre a terra. O livro de Apocalipse diz isso, que o sol se aquecerá ainda mais e causará tumores e feridas nos homens, e os homens, ao invés de se arrependerem dos seus pecados, diz o texto, que ainda eles blasfemarão de Deus, por causa da punição que estão recebendo.
Então Acabe representa esse povo perverso que não se arrepende. Então Elias finalmente se apresenta a Acabe e propõe um desafio. Vocês leram o texto. E a situação era tão grave em Israel, que no verso 21 que nós lemos, Elias diz assim ao povo: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, se Baal é Deus, então sigam-no. E o povo não respondeu nada, ficou em silêncio. Ora, quando o povo não sabe se segue a Deus ou se segue aos outros deuses, então é sinal que a situação está no fim, está calamitosa, está absurdamente em colapso espiritual, porque o povo não tinha condições de responder se eles queriam servir a Deus, o Deus Todo-Poderoso, ou se eles queriam servir a Baal. O povo ficou em silêncio. Ao contrário de Josué, quando introduziu o povo na terra prometida, e disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas aqui o povo, passaram-se os anos, e o povo estava tão pervertido que eles não conseguiam decidir se eles seguiriam a Deus ou não. Então Elias propõe que os profetas de Baal clamem ao seu Deus, e o próprio Elias também clamaria ao seu Deus. Fariam 2 altares, e o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Ninguém podia pôr fogo no altar. Então, como vocês sabem, primeiro foram os profetas de Baal, e eles começaram a clamar, e a clamar, e a clamar a Baal até o meio-dia. E eles choravam, eles se cortavam, eles sangravam, mas não houve resposta, não houve uma fagulha de fogo sobre aquele holocausto. O holocausto ficou absolutamente do mesmo jeito em que ele estava. Havia uma luta espiritual, e eu creio que Deus enviou seus anjos para afastarem os demônios que poderiam responder por Baal. Houve uma luta espiritual, provavelmente Deus não permitiu que o diabo colocasse fogo naquele altar. E os profetas de Baal clamaram, 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 e silêncio absoluto. Silêncio absoluto. Então foi a vez de Elias. E Elias chamou o povo para perto de si. Aleluia. E Elias reparou o altar do Senhor, que estava quebrado, porque o povo já não sacrificava mais a Deus, então o altar de Deus estava em ruínas. Quando o altar de Deus está em ruínas, é porque a situação do povo está absolutamente no pecado. E Elias pegou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e restaurou o altar, e cavou uma valeta ao redor do altar, e depois arrumou a lenha, colocou, e cortou o novilho em pedaços, e pôs sobre a lenha, e surpreendentemente, ele disse: traga 4 jarros grandes de água, e joguem sobre o altar. Ora, se já é difícil pegar fogo sem água, com água então é muito difícil, ou é impossível que agora pegue fogo. Quando você quer pôr fogo em uma lenha, não pegue lenha molhada, pegue lenha seca, porque a lenha molhada não pega fogo, e se a lenha estiver encharcada, menos fogo ainda ela pegará. E ele, como se não bastasse jogar 4 jarros de água, ele disse: façam de novo. Eles pegaram mais 4 e jogaram. E como se não bastasse, ele disse: pela 3ª vez, jogue mais 4, e eles jogaram mais 4. Totalizaram 12 jarros de água. Então a água se derramava, encheu a valeta,
E Elias clamou ao Senhor. E quando ele clamou ao Senhor, o fogo de Deus caiu e torrou e queimou e consumiu todo aquele holocausto. Consumiu não só o bezerro, a lenha, consumiu as pedras e lambeu toda a água que estava na valeta e secou a água. E o povo então caiu de joelhos gritando: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Irmãos, muito mais do que um texto maravilhoso que fala sobre um desafio impactante, esse texto possui, a meu ver, verdades que revelam sobre a vida consagrada a Deus. Eu penso que às vezes, à semelhança de Israel, a gente às vezes acaba se distanciando de uma vida verdadeiramente consagrada ao Senhor. A história de Israel é em muitos aspectos uma metáfora, é uma figura da nossa vida. Quando lemos a história de Israel, é bom acendermos uma luz, é bom prestarmos atenção, porque ali Deus está prefigurando em muitos aspectos a minha e a sua vida com Ele. A semelhança de Israel que se afastou de uma vida consagrada ao Senhor, às vezes eu acho que a gente acaba tomando o mesmo caminho, não que estejamos ali adorando a Baal em si, mas algumas coisas às vezes vão ocupando o lugar do Senhor em nossa vida. E sem perceber, às vezes, o altar que simboliza a vida consagrada, o seu ser consagrado a Deus, sem perceber, às vezes o nosso altar vai ficando em ruínas espiritualmente. E aí quando a gente vê, a gente já não consegue responder claramente se estamos mesmo servindo ao Senhor de coração ou não. Às vezes, a situação vai se agravando, e a gente começa a duvidar: será que eu estou servindo mesmo a Deus? Será que eu sirvo ao Senhor? Será que eu sou crente mesmo ainda? Eu sei que um dia eu fui crente, mas será que ainda sou crente? À semelhança de Israel, nós às vezes temos essa tendência de descer ladeira abaixo espiritualmente. Pouco a pouco vamos deixando o altar, que é a nossa vida, ficar em ruínas, espiritualmente falando. Mas aqui Elias vem para nos trazer uma esperança sobre a vida consagrada. E Elias nos mostra que não importa o quanto estejamos afastados, frios, ou mesmo comprometidos com coisas que desagradam a Deus, não importa, é possível voltar e ter uma vida em que a resposta de Deus esteja presente. É possível. Esse texto nos diz que às vezes as pessoas se afastam de Deus e cometem coisas que jamais deveriam cometer, mas que ainda assim a misericórdia, o amor, a provisão de Deus, a graça de Deus, ela ainda está disponível para nos alcançar se arrependermos. Deus não precisava ter respondido, Deus não precisava ter feito aquele desafio, e poderia ter destruído absolutamente Israel, porque Israel estava totalmente desviado da presença de Deus. Ele poderia ter destruído Israel, mas Deus é infinitamente misericordioso, e Ele ainda se dá
a presença, ele se dá ainda ao luxo de se mostrar para Israel e dizer: eu estou aqui, eu sou Deus e não Baal. Ele poderia ter virado as costas para Israel: eu tirei vocês do Egito, eu destruí os egípcios, eu levei vocês no deserto por 40 anos, eu sustentei vocês com o pão do céu, eu abri o mar vermelho, eu abri o rio Jordão, eu destruí os vossos inimigos, eu abençoei vocês, eu me manifestei a vocês numa coluna de fogo, numa coluna de nuvem, eu estive com vocês, e vocês agora estão servindo um ídolo de pedra, Baal. Ele poderia virar as costas: eu não quero nem saber de vocês, fiquem com Baal. Mas Deus não faz assim. Se fosse eu, talvez faria isso, mas Deus não faz assim. Ele é diferente, Ele é infinitamente misericordioso, e Ele vai até o fim. E Ele então se sujeita a um teste. Vamos fazer um teste então. Já que vocês querem Baal, clame ao vosso Deus, vamos ver se Ele responde. Ele se sujeita a esse teste. Por isso esse texto vai nos mostrar que não importa o quanto nós nos sintamos às vezes tão destruídos espiritualmente, tão quebrados, tão frios, tão distantes, Deus ainda continua nos dando a oportunidade para nos aproximarmos dEle. Deus ainda está com os braços estendidos para nós. Deus é infinito em graça e misericórdia. Às vezes o inimigo vem no seu ouvido e sopra lá: não tem mais jeito para você, Deus não ouve mais você, Deus não quer mais saber. Olha o que você fez, você serviu a Baal, olha o que você fez, você está vivendo uma vida completamente distante de Deus, não tem mais jeito para você. Mas ele é um mentiroso, porque Deus continua sendo absolutamente misericordioso, Deus continua sendo absolutamente fiel, e Ele está ali, e Ele então se permite passar por esse teste para trazer o coração do seu povo de volta para Ele. Isso é maravilhoso. Então essa mensagem esta noite é para mim e é para você. É possível ter uma vida em que a resposta de Deus seja algo presente. É possível reconsagrar a vida a Deus. Mas o que é preciso? O que é preciso para viver uma vida consagrada a Deus novamente? O que é preciso? Primeiro, para viver uma vida consagrada a Deus é preciso se aproximar da voz profética. Este é o primeiro princípio que eu quero trazer para a igreja esta noite. É preciso se aproximar da voz profética. Se vocês prestaram atenção na leitura, a primeira coisa que Elias fez foi dizer ao povo, verso 30, então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Preste atenção, Elias é a voz profética. Elias representa a voz profética, a voz de Deus ao povo. E Elias diz ao povo, a primeira ordem que ele dá é: aproximem-se da voz profética, aproximem-se de mim, cheguem mais perto. Irmãos, eu fico imaginando quantas vezes a gente está frio, o altar está quebrado e a voz profética está longe, mal pode ser ouvida. Mas para você ter a vida restaurada, você precisa se aproximar da voz profética de Deus, e a voz profética de Deus é a sua palavra. Você precisa se aproximar, chegue perto da palavra. Ninguém tem vida consagrada, aprovada diante de Deus, se a palavra está longe. Precisa chegar perto. A voz profética é a palavra de Deus, e a palavra de Deus deve estar perto de nós.
porque a palavra de Deus nos traz esperança, nos conforta, nos traz segurança, nos fortalece. Deuteronômio capítulo 30, verso 14 diz: a palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Ou seja, a palavra de Deus não é algo que está longe de nós, ela está próxima, nós precisamos nos aproximar dela. Chegai-vos a mim, aproximem-se de mim, disse Elias. Parece uma metáfora. Apartai-vos dos profetas de Baal e aproximem-se de mim. É a voz profética que precisa estar perto, porque é a voz profética que restaura o altar do Senhor. E Elias, representante da voz profética, reparou, restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. É a voz profética e somente a voz profética que pode restaurar o altar em ruínas. Não há como restaurar uma vida que está afastada de Deus se não for pela palavra. A palavra precisa ser lida, e aqui eu chamo a atenção da igreja, porque a igreja precisa ler a palavra. A igreja precisa se alimentar da palavra de Deus. Os irmãos não podem ler a Bíblia só no culto de domingo à noite aqui. Os irmãos precisam ler a palavra do Senhor em casa. Os irmãos precisam estudar a palavra do Senhor. Os irmãos precisam aprender a palavra do Senhor. Os irmãos precisam praticar a palavra do Senhor. Palavra perto, coração restaurado. Palavra longe, coração destruído, em ruínas. Então, algo que precisa ser restaurado no meio da igreja é o amor à palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser amada, precisa ser respeitada, precisa ser querida. Hoje eu vejo um monte de falsos profetas na internet que estão pregando absolutamente uma teologia liberal, que não crê na inspiração das Escrituras, que acredita que a Bíblia é apenas um aglomerado, um ajuntamento de textos religiosos do passado, mentirosos. Esses profetas são mentirosos, homens falsos, porque a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, ela é verdadeira, ela é pura, ela é fiel, ela é inerrante, ela está à nossa disposição, ela precisa estar na tua boca, na tua mente, no teu coração, na tua alma. Ela precisa ser lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho onde você for. A palavra tem que estar no teu coração, na tua mente, todos os dias. Não deixe de meditar na palavra do Senhor, assim como Deus ensinou o povo de Israel. A minha palavra tem que ficar na vossa mente, no vosso coração. Ensinai a minha palavra aos vossos filhos, ao deitar, ao levantar, ao caminhar. Vá falando da palavra. A palavra precisa ser dita, precisa ser falada, precisa ser pensada, precisa ser estudada e precisa ser praticada. Esta não é uma palavra comum, não é um livro comum que nós temos em nossas mãos, meus irmãos. Este não é um livro que foi escrito por acaso, não é um livro religioso, não. Isto aqui é a revelação da vontade de Deus e da pessoa de Deus e do Espírito Santo e de Cristo Jesus para o nosso coração e para a nossa alma. Não há outra palavra mais forte do que esta, não há outra palavra eterna como esta. Passarão os céus e a terra, disse o Senhor, mas a minha palavra jamais passará. Oh, para onde iremos nós, se só Cristo tem palavras de vida eterna, e a sua palavra está registrada aqui? Alguém pode dizer, isto é papel e tinta. Sim, é papel e tinta, mas este papel e esta tinta aceitou a revelação de Deus dos céus para o nosso coração. Os irmãos da igreja primitiva deram a vida por esta palavra. Oh, milhares de cristãos morreram por causa desta palavra. Centenas de pessoas tentaram destruir esta palavra, reis tentaram destruí-la, e ela continua aqui ainda, porque ela é indestrutível. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Aleluia. Palavra perto. Preparai-vos, ó igreja. Palavra perto da alma, do coração e da mente. Não somos um povo que apenas sabe textos,
esparsos das Escrituras. Nós somos um povo que estuda a palavra de Deus e que pratica a palavra de Deus como um todo. Há uma forte ação do diabo para tentar destruir a fé na palavra do Senhor. Teólogos em nome de Deus se levantam com teorias mentirosas e falsas, ensinadas em seminários. Eu sou um professor de seminário e sou dos antigos. Hoje no meio do seminário, já vivo em meio de seminário, já estudei em seminário, já estive em vários lugares de seminário, e o povo só fala no seminário bobagens, o tempo todo, teólogos modernos falando bobagens e mais bobagens, escrevendo bobagens em livros, falando bobagens na internet, e quando eu vou dar aula para meus alunos, eu digo, essa teologia liberal não vale de nada, é pura bobagem, mentira, falsa, a palavra de Deus é a verdade, nesta palavra há poder, aleluia. Eu poderia ficar o culto inteiro só nesse texto, só neste ponto, já me enchi de graça nesse ponto, maravilha. Oh Deus, palavra perto, a palavra tem que estar perto de vós, na vossa mente, na vossa cabeceira. Você pode e deve ler muitos livros, mas se você deixar este livro pelos outros livros, você está perdendo o seu tempo. Este é o primeiro livro que o cristão lê. É o primeiro livro. A voz profética é que restaura o altar em ruínas. A palavra de Deus precisa interagir conosco para restaurar a vida ao Senhor. E é interessante porque o altar não é o altar do homem. Você já viu isso aqui no texto? Ele diz, o altar do Senhor está em ruínas. Ele está em ruínas, mas ainda é do Senhor. Os altares dos homens podem não estar em ruínas, mas não são do Senhor. Mas o altar pode estar em ruínas, mas ele ainda pertence ao Senhor. E o Senhor quer restaurar o altar. Ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Sua vida é do Senhor, pertence a Ele. E você pode estar em ruínas, mas você ainda é do Senhor. Valorize. Deixe a palavra restaurar o teu altar. Segundo, para ter uma vida consagrada ao Senhor, não só é preciso se aproximar da palavra, mas também é preciso a presença da lenha no altar. Lenha, você já sabe o que é isso, eu não preciso nem falar. Verso 33, depois Elias primeiro chamou para perto, e depois restaurou o altar, arrumando a lenha, arrumou a lenha. Ora, a lenha tem que nos acender uma luz vermelha na nossa mente. A lenha é o instrumento no qual o animal seria oferecido. O que é a lenha, irmãos? A lenha é o símbolo da cruz. Vida restaurada só acontece se tiver cruz. Sem cruz a vida não se restaura. Você pode tentar restaurar a vida com os elementos da ciência, mas jamais restaurará a vida espiritual. Uma vida emocional pode ser trabalhada cientificamente, mas a vida espiritual não. A vida espiritual que controla toda a vida do ser humano, ela só é restaurada se houver cruz. Então a lenha aqui é um símbolo da cruz. Não há como ter uma vida consagrada sem a cruz. E me lembro que Jesus disse em Mateus capítulo 16, verso 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Precisamos de cruz na vida.
Precisamos da cruz de Cristo, precisamos da nossa cruz. A cruz de Cristo é que nos salva. A nossa cruz é a nossa renúncia ao mundo. É a morte para o mundo. É a renúncia dos desejos que são contrários a Deus. É a humildade. Precisa de lenha, senão a vida não é restaurada. O altar, para receber a aprovação de Deus, ele não basta ser um altar, ele precisa ter lenha no altar. Precisa da cruz de Cristo, precisa da renúncia do homem, precisa. O altar só é restaurado quando há renúncia, quando a cruz chegou. Elias, a voz profética traz a cruz, porque a profecia apontava para a cruz, a profecia chamava a cruz, a profecia falava da cruz, a profecia mostrava a cruz. Então a profecia trouxe a cruz para o altar. A cruz é a morte para o mundo e a vida para Deus. A cruz é a nossa vitória. A cruz é o nosso perdão, a cruz é a nossa salvação. Então o altar precisa de cruz, mas não só disso. Se você tiver a cruz, mas não estiver nada em cima da cruz. O altar de Baal tinha cruz, e tinha um bezerro em cima da cruz, mas não era o Cordeiro de Deus. A religião pode ter cruz, pode ter homens mortos na cruz, mas se não for o Cordeiro de Deus, não serve para nada. Por isso, para ter uma vida consagrada a Deus, é preciso a presença do bezerro partido. Quando o texto relata o que Elias fez, diz que os profetas de Baal apenas prepararam o bezerro, não sabemos como. Mas diz aqui, quando a voz profética chega, diz que ele cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Irmãos, o que é isso? O novilho em pedaços é uma representação do sacrifício de Cristo na cruz. É o sofrimento de Cristo, é a dor de Cristo, é a morte de Cristo. O novilho sobre a lenha fala de Cristo crucificado. Cristo crucificado. Para ter uma vida consagrada, é preciso o sacrifício de Cristo. Ora, se Deus ia mandar o fogo, não precisava, naturalmente falando, de lenha, nem de pedra, nem de nada, era só colocar ali, e Deus podia mandar o fogo como quisesse. Mas aqui, ele coloca a lenha, porque era uma metáfora da cruz, e ele coloca o bezerro em cima da lenha, porque fala da morte e do sacrifício de Cristo. Ou seja, você não pode ter uma vida consagrada sem Cristo crucificado. Cristo é o ser sobre o qual a aprovação de Deus vai recair. É sobre Cristo, não é sobre mim, sobre você, é primeiro sobre Cristo. Nós somos o altar, Cristo está acima. É sobre Cristo que virá a aprovação, e depois vai cair sobre nós. Porque se nós estamos em Cristo, o que acontece com Cristo vai respingar em nós. É isso que está acontecendo aqui. Ele coloca o bezerro sobre o lenho. O bezerro está morto, está esquartejado, está absolutamente marcado pelo sangue. Cristo foi crucificado e não há como ter uma vida consagrada sem lembrar do Cristo crucificado, sem celebrar o Cristo que morreu por nós, sem olhar para o Cristo, olhai para mim sereis salvos, sem olhar para o Cristo na cruz. Como é que eu tenho a minha vida consagrada a Deus? Eu tenho que tirar os meus olhos das coisas que não são de Deus e colocar os meus olhos na cruz de Cristo. É a cruz que é a tua vitória, é a cruz que é a tua esperança,
É Jesus, é por isso que nós celebramos a ceia do Senhor todo mês, e poderíamos celebrá-la todos os domingos, se quiséssemos, porque a ceia fala da morte de Cristo, não podemos esquecer. Você só pode ser restaurado na sua vida espiritual se você olhar para Cristo na cruz do Calvário e ver que ali está a tua esperança, ali está a tua vitória. A tua vitória não está na tua força, a tua vitória não está na tua sabedoria, a tua vitória não está na tua religião, a tua vitória não está nas coisas que você faz ou deixa de fazer, a tua vitória está naquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Olhe para a cruz, olhe para a cruz. Vida restaurada, consagrada, tem a ver com a presença do bezerro partido no altar. Cristo está em você, irmão. Se Cristo está em você e você está em Cristo, então a aprovação de Deus desce sobre você, porque ela desce sobre Cristo. É sobre Ele. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A Ele ouvi, a Ele ouvi. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Para se ter uma vida consagrada ao Senhor, é preciso a presença do bezerro partido, mas também, para se ter uma vida consagrada ao Senhor, é preciso a lavagem da água, a água sobre o altar. É interessante aqui porque nos versos 33 até o verso de número 35 vai dizer: então lhes disse, encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha, façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo, façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorrendo, mentalize isso, pense nisso agora, você consegue ver essa imagem? O altar restaurado, a lenha sobre o altar, o bezerro partido sobre o altar, e a água sendo jogada, e a água vai encharcando o bezerro, vai encharcando, porque o Espírito, a água representa o Espírito Santo. Jesus disse em João capítulo 7, verso 38 e 39, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, e ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Então a água tem várias representações na Bíblia, mas uma delas, a água, e a mais forte, a água representa o Espírito Santo. Então o Espírito é derramado sobre o cordeiro, o Espírito é derramado sobre o bezerro nesse fato, e ele vai encharcar o bezerro de água, ele vai encharcar, não uma medida, não 2, não 3 jarras, não 4, não 5, mas 12 jarras, encharcando o bezerro de água, e a água vai encharcando o bezerro, e encharca não só o bezerro, ele encharca a lenha também, onde o bezerro está, e não só encharca a lenha, ele vai encharcar o altar, porque se o bezerro está cheio de água, o altar vai se encher da mesma água também, e a água vai encharcar o altar, e ela encharca tanto o altar, que ele fez uma valeta em volta, e a água começou a escorrer para a valeta, e quando tua vida está cheia, está encharcada, porque Jesus era encharcado do poder do Espírito Santo, Jesus era encharcado do Espírito que estava sobre ele, e assim como ele era encharcado, ele sendo a cabeça da igreja, ele encharcou pelo mesmo poder do Espírito a sua igreja, e os discípulos foram cheios, foram encharcados do poder do Espírito Santo. E quando você é encharcado pelo poder do Espírito Santo, aquilo que está ao seu redor começa a sentir também a presença do poder do Espírito, porque a valeta começou a ser cheia da água também que estava sobre o bezerro. Mas preste atenção, irmãos, não podemos perder isso. A água cai primeiro sobre o bezerro, para depois cair na lenha, para depois chegar ao altar, para depois expressar-se para o seu redor. Primeiro o Espírito desce sobre Jesus. Quando Jesus foi batizado, veio o Espírito Santo sobre ele, e desceu como forma corpórea de uma pomba, mas não ficou só nele. Ele mesmo disse, ficai em Jerusalém, até que do alto
alto sejais revestidos, encharcados do poder do alto. E isso foi chamado de batismo com o Espírito Santo, porque batismo é imersão, é quando você imerge. Quando você vai batizar uma pessoa nas águas, você pega ela e você imerge ela na água, ela está sendo batizada. Isso é ser batizado no Espírito Santo, é ser imerso no poder do Espírito Santo. Então a água que desce sobre o bezerro, cai sobre o altar, encharca o altar, e o altar agora está encharcado de água na presença de Deus, e começa a sair pelas laterais, para abençoar a todos aqueles que estão perto dele. Assim é um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo. A melhor coisa que pode acontecer para você, mulher, é ter um marido cheio do Espírito Santo dentro de casa, porque ele vai encharcar todo mundo com o poder de Deus. A melhor coisa que pode ter para você, marido, é ter uma mulher cheia do poder do Espírito Santo, porque ela vai encharcar todo o lar com a graça de Deus. A melhor coisa que pode ter para você, filho, é ter um pai, uma mãe cheia do poder do Espírito. Você pensa que é dinheiro? Você pensa que a melhor coisa que você poderia ter na vida é ter nascido na casa de um pai rico? Miséria, balela, bobagem, mentira. A melhor coisa que um filho pode ter na vida é ter nascido na casa de um pai revestido da graça e do poder do Espírito Santo, cheio da água do Senhor, que limpa, que purifica, que transforma, que revigora. É assim que a família é bem estruturada, em nome de Jesus. Quando você é cheio do poder, quando você está... Tem gente que acha que é cheio do poder e os outros não estão sentindo nada ao lado. Não, quando você é cheio do poder, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, o som varreu aquela cidade, e as pessoas começaram a chegar, e começaram a ficar perto, e daqui a pouco fez-se um apelo, e quase 3.000 almas se converteram ao Senhor, porque o poder do Espírito Santo estava sobre eles. Eu vou falar uma coisa, sabe por que a gente não tem muitas conversões hoje em dia? Porque a maioria do povo está vazio do poder de Deus. Porque quando estivermos cheios do poder do Espírito Santo, isso vai ser transmitido para todas as pessoas, aleluia. Vai ser, vai, uma igreja transbordando da água, do rio de água viva. Não é possível que as pessoas não comecem a chegar e ser tocadas pelo poder de Deus. Eu não estou falando de número de pessoas, estou falando de conversão. Porque hoje a gente tem muito número não me interessa a conversão verdadeira. Conversão. Às vezes as pessoas estão muito pressionadas com números, mas nem todo número significa conversão. Bom fosse que números igual conversão, aí sim, glória a Deus, que tenhamos 100.000 pessoas aqui, convertidas a Deus, aleluia. Mas temos que ter a água do altar. Elias joga água, e agora o Espírito estava sendo derramado, transborda. Já perceberam? São 12 jarros, 12 jarros de água, 12 jarros que correspondem ao que? Aos 12 patriarcas de Israel, as 12 tribos de Israel. O trabalho de Deus com o homem começa lá no Antigo Testamento em Israel, as 12 tribos, mas não são só 12 tribos, também são 12 discípulos, e das 12 tribos vai para os 12 discípulos, e dos 12 discípulos vai para toda a igreja. 12 jarros de água, todos deveriam ser repletos do Espírito, deveriam ser encharcados até escorrer a água ao redor. Então vem o último ponto desta noite. Depois da aproximação da voz profética, depois da lenha sobre o altar, depois do bezerro no altar, primeiro vem a lenha, depois vem o bezerro sobre a lenha, depois vem a água. Primeiro vem a cruz, o Cristo sobre a cruz, depois vem Pentecoste. Depois da aproximação da voz profética, da lenha, do bezerro e da água, agora, para ter uma vida consagrada ao Senhor, só falta uma coisa: clamar ao Senhor. Está tudo ali. Levante as vossas vozes em oração e clamor. Levantem as mãos santas, orando em todos os lugares.
A igreja primitiva, quando orava, o local tremia, o poder de Deus se manifestava. Então Elias levantou, depois de derramar água 3 vezes, e o número 3 é absolutamente significativo, porque depois de 3, sempre vem a vitória. 3 dias depois de Cristo estar no sepulcro, Ele ressuscitou. 3 vezes jogando água, 1, 2, 3, veio a vitória. E quando Elias clamou, diz o verso 36 em diante, que a hora do sacrifício, olha que maravilha, a hora do sacrifício da tarde. Que hora do sacrifício da tarde é essa? É às 3 horas da tarde, exatamente quando Cristo expirou na cruz. Cristo expirou às 3 horas da tarde. Então a hora do sacrifício estava lá, sacrificado. O profeta Elias colocou-se à frente, orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, que eu sou Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me. Deus só responde depois do sacrifício. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então, depois da aproximação profética, depois da cruz, depois do Cristo crucificado, depois da água do Espírito agindo no meio do povo, então veio a confirmação, veio a aprovação, o fogo de Deus. Em muitos aspectos na Bíblia, às vezes é sinônimo de juízo, mas às vezes é sinônimo de aprovação. Neste momento, o fogo de Deus era a aprovação. O fogo de Deus, do Senhor, caiu e queimou completamente. Preste atenção na ordem dos elementos. A ordem é importante. Queimou o holocausto. Primeiro o bezerro. Deus, a aprovação de Deus não vem sobre mim e sobre você, se não vier sobre Cristo primeiro. Cristo é a aprovação de Deus. Quando Deus olhou do céu à terra, nenhum justo viu sequer, nenhum tinha a aprovação de Deus. Mas o Filho bendito, aprovado diante de Deus, o Filho amado, este tinha a aprovação do Pai. Este é meu Filho. E quando Deus viu o Filho na cruz, então veio a aprovação de Deus sobre o Filho. E quando veio o fogo, queimou o holocausto, e já queimou a lenha, a aprovação de Deus sobre a cruz, e veio a aprovação de Deus sobre as pedras, sobre o altar. Nós somos pedras no templo de Deus. A aprovação de Deus vem sobre as pedras e o chão, e secou até a água que estava na valeta. Aleluia. Irmãos, o clamor de Elias, junto com toda a ação do sacrifício, trouxe a aprovação de Deus. Depois da aproximação da voz, da cruz, do sacrifício de Cristo, da presença do Espírito, então vem a aprovação de Deus sobre a igreja. Vocês são meu povo, abençoados. Aleluia. Irmãos, essa mensagem me traz uma alegria no coração, porque a voz profética é o clamor que ecoa a voz de Deus sobre o povo. Porque a cruz é o clamor que brada ao pé do sacrifício. Porque o sacrifício de Cristo é o clamor que origina do Cristo aprovado. E a presença do Espírito é o clamor que tem a unção de Deus sobre a igreja. É interessante, o clamor foi a hora do sacrifício da tarde, é a hora em que Jesus expirou na cruz,
Então o clamor, para ser aceito, precisa estar debaixo do sacrifício de Cristo. Deus não te atende porque você é bom. Deus não te atende porque você se comportou bem. Preste atenção nisso. Comportar-se bem é uma obrigação tua, se és um servo de Deus. Mas Deus não te atende porque você fez as coisas direitinho. Deus não te atende porque você tratou teu marido bem. Tratar teu marido bem é tua obrigação como uma serva de Deus. Deus não te atende porque você tratou tua esposa direitinho. Tratar a tua esposa direitinho é uma obrigação tua como servo de Deus. Mas Deus não te atende por essas coisas. Deus só te atende porque o Cordeiro estava na cruz. E é sobre o Cordeiro que vem a aprovação de Deus. E tudo que está debaixo do Cordeiro recebe a aprovação que o Cordeiro recebeu, e por isso somos salvos em Cristo. Por isso Paulo diz: eu fui crucificado com Cristo, porque eu estou debaixo do Cordeiro. Por isso Paulo diz: nós ressuscitamos com Cristo, porque estamos no Cordeiro. Por isso Paulo diz: nós vamos para o céu, estamos assentados já nas regiões celestiais com Cristo, por causa do Cordeiro. Quando você chegar na glória, Deus não vai perguntar para você: te comportaste bem na terra? Não é essa a pergunta. Deus não vai colocar uma balança no céu e colocar você num lado da balança e teus pecados, Deus me livre, do outro lado da balança. Deus não vai fazer isso para ver, vamos ver o que pesa mais, tua bondade ou teus erros, teus acertos ou teus problemas. O que pesa mais, aquilo que você fez de bom ou aquilo que você fez de ruim? O que pesa? Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer isso, porque quando você chegar lá no céu, só haverá um código para você entrar na glória. Só haverá um sinal na tua vida que vai permitir a tua entrada. Só há um ingresso que abre a porta do céu escancarada para você. E esse ingresso é o sangue do Cordeiro derramado na cruz sobre a tua vida. Se você tem o Cordeiro de Deus, então você tem acesso ao trono de Deus para a glória do eterno. Aleluia. Glória a Deus. Vida consagrada é vida debaixo do Cordeiro. Do Cordeiro de Deus. E quando o povo viu isso, quando o povo vê que você tem a aprovação de Deus porque você está no Cordeiro, então todo o povo cai prostrado e grita: não, você é bom. Não, glória a você, glória a mim. Não glória a reviver, glória ao pastor. Não, não. Glória ao Senhor. O Senhor é Deus. A prova de que você é aprovado por Deus e que o teu ministério é aprovado por Deus é quando o povo olha para você e dá glória a Deus. É quando o povo olha para você e diz: Deus existe. Porque convém que Ele cresça e eu diminua. Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus, vamos ficar em pé. Dimas, meu músico amado. Agora tinha Tarcísio, o vocalista amado. Glória a Deus. Nós vamos cantar de novo aquela música, aquela primeira. Você ficou muito bonita. Todas ficaram boas, mas essa primeira eu quero cantar com a igreja, com vocês essa noite. Mas antes de cantarmos, nós vamos orar. Vamos orar. Você entendeu a mensagem essa noite? Não há vida consagrada se você não se aproxima da voz profética.
Não há vida consagrada sem cruz, sem renúncia. Não há vida consagrada sem bezerro, sem a presença de Cristo. Não há vida consagrada sem estar encharcada do poder e da presença do Espírito Santo. E também não há vida consagrada sem clamor a Deus. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Senhor Deus, estamos aqui esta noite e cremos no Senhor. Te louvamos, te adoramos, te bendizemos. Tu és Senhor da vida. Não há outro Senhor, não há outro semelhante a Ti. Só Tu és Senhor nos céus e na terra. Ó Senhor, que a nossa vida seja um altar consagrado ao Senhor. Que o fogo da aprovação do Senhor, que recaiu sobre o Cordeiro, possa ser derramado sobre a nossa vida, para a glória única e exclusiva do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar.